E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. O nosso Deus, Ele é um Deus festivo. Deus é um Deus que Ele gosta de festas. Por que é que nós, principalmente, denominação assembleana, nós fazemos festas, congressos, confraternização, 12 horas de culto, aniversário de consagração, festa de tarde da bênção? É uma base de quase 20, 25 festas todo ano. Festas pequenas, festas grandes. Quando não tem mês com festa marcada, a gente inventa. Porque o nosso Deus é um Deus festivo. E durante a peregrinação do Êxodo, que levou 40 anos, Israel celebrava 3 grandes festas. Essas festas eram ordenança de Deus, mesmo na peregrinação, mesmo no momento das grandes crises, no momento das enfermidades, saudade, Deus dizia para eles: façam festa, festa de adoração ao meu nome, dancem na minha presença. E o próprio Deus estabeleceu essas 3 grandes festas, que Israel as celebra até os dias de hoje. A primeira é a chamada Festa dos Tabernáculos, porque na época do Êxodo, Israel morava em tendas, e o templo era um tabernáculo. 40 anos peregrinando por um deserto de 40 graus à sombra, e Deus dando livramento a eles, livrando-os da mão dos amorreus, perizeus, midianitas, ratos do deserto, cananeus, gigantes que moravam e habitavam na terra de Canaã. 40 anos sem ter um CEP, 40 anos sem ter um endereço, 40 anos sem ter um comprovante de residência, peregrino, caminhando, dando volta num deserto como peregrinos em terra estranha. Ali Deus operava os grandes livramentos. Porque é que durante o dia Deus mandava uma nuvem que cobria o arraial, e eu falo de uma nação de aproximadamente 5 milhões de pessoas ali na peregrinação do Êxodo. Quando amanhecia o dia, uma nuvem cobria o arraial, e aquela nuvem, ela tinha 2 propósitos. Primeiro, aquela nuvem não permitia ninguém morrer de insolação, devido ao sol muito forte, sol de 50 graus, 55 graus, como disse aqui minutos atrás, 40 graus à sombra. E eu estou falando de uma nação de muitos idosos, também de muitas crianças, peregrinando num deserto árido. E ali Deus mandava aquela nuvem que cobria a nação de Israel. E aquela nuvem não permitia que eles morressem pela força do sol. E o sol, quando batia em cima da grande nuvem, na parte de baixo saía gotas de orvalho. Era como se Deus colocasse um ar-condicionado no deserto.
Assim foi durante 40 anos. Ninguém morreu de insolação. E à tardezinha, quando o dia ia e a noite vinha, a nuvem se deslocava e ia embora, e Deus fazia descer uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo, ela também tinha dois propósitos. Primeiro, ela afastava as bestas feras, os animais ferozes, os bichos peçonhentos, as cobras, os escorpiões, as feras carnívoras que andavam pelo deserto, e aquele calor da nuvem afastava aquelas bestas feras para que os hebreus pudessem dormir em paz. Segundo propósito, o deserto, que durante o dia era um calor de 40 graus à sombra, à noite é menos 1 grau, menos 2 graus, era 3 graus, aquela coluna de fogo aquecia todo aquele acampamento para ninguém morrer de frio. Durante 40 anos eles viram isto. Eles viram água sair da rocha. Quando não tinha água para beber, Deus fazia a rocha fluir água. Quando não havia alimento para o povo, Deus mandava o maná do céu de manhã, e Ele ainda dizia: peguem o maná que vão precisar naquele dia, porque no outro dia eu, o Senhor, enviarei mais. Quando eles queriam comer carne, Deus soprava uma nuvem de cordonizes, de pássaros, e aquela nuvem soprava sobre o arraial, e aquelas aves caíam já mortas, e ali eles comiam carne assada, carne ensopada, carne frita, escolhia o jeito que queria comer a carne. Por isso que Deus dizia para eles: me celebre com a chamada festa dos tabernáculos, porque mesmo vivendo uma vida de improviso, peregrinação e sem endereço, eu cuido e livro vocês todos os dias. A segunda festa que Deus instituiu foi a festa do Pentecoste. Celebrava-se sempre 7 dias depois da festa da Páscoa. Festa do Pentecoste era a festa da gratidão pela colheita. Era o culto em ações de graça. Era o agradecimento a Deus por aquilo que a terra produzia. Deus ensinava aos hebreus que a terra para produzir e você para trabalhar, Deus tem que dar a saúde. Deus tem que agir todo dia com a providência. Festa do Pentecoste era a festa da providência de Deus, mês a mês, Deus tratando ali e fazendo a terra com a sua força dar a colheita. Não adianta sermos bons agricultores. Não adianta você morar numa terra que tenha vida para produzir, se Deus não der o crescimento. A marca que Deus colocara em Caim, a grande marca: te conhecerão, serás errante e vagabundo por onde passar. Que marca foi essa? Foi a marca de trabalhar e não conseguir ver a terra dar o seu fruto. Abel, que morreu na mão de Caim, era pecuarista, dono de ovelha. E o Caim? Caim era agricultor, vivia do que plantava, dependia da colheita. E Deus disse para ele: você vai trabalhar, você vai lançar semente, vai preparar a terra, mas eu não vou fazer a terra produzir. A terra não dará o seu fruto. Por isso que você vai ficar andando e peregrinando, Caim. Essa será a tua marca. Você vai ter disposição para trabalhar, mas a terra não vai produzir quando você trabalhar.
Não adianta sermos bons naquilo que fazemos, amarmos trabalhar, lógico, vitória e sucesso é 90% de disposição e 10% de inspiração divina. Na inspiração divina Deus aconselha, na inspiração divina Deus revela, na inspiração divina Deus te dá uma direção. Mas os 90% é a sua coragem, sua determinação, sua motivação, sua vontade de acordar, de trabalhar. Senão não há revelação do céu que faça Deus dar vitória. Festa do Pentecostes era da colheita. É Deus dizendo: trabalhem, prepare a terra, lança a semente, vivam daquilo que a terra produz, mas celebre uma festa para mim, em ações de graça, porque eu dou o sol no tempo certo, eu dou a chuva no tempo certo, eu faço anoitecer na hora certa e amanhecer na hora certa. Eu sou Deus que cuido do seu trabalho. Deus cuida do seu trabalho. Deus cuida do seu trabalho. Deus cuida do seu trabalho. Eu quero profetizar que enquanto eu estou pregando, Jesus está soprando saúde dentro de você agora. Aleluia, aleluia. E a terceira festa é a que lemos aqui, é a festa da Páscoa. E este sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. À meia-noite, o anjo da morte passará pela terra do Egito. Vendo eu o sangue do cordeiro nos umbrais das janelas e portas, não haverá morte, mortandade, praga, quando eu ferir o Egito. O que é esta morte? É a 10ª praga que Deus jogou sobre o Egito. Quando Moisés sai do deserto, vai ao Egito, intercede pela libertação do povo, Faraó endurece o coração, Deus começa a mandar pragas, praga do gafanhoto, praga do piolho, praga da úlcera, rio Nilo que se transformava em sangue, praga das trevas, até que manda a 10ª praga, que foi a praga dos primogênitos. No dia estabelecido por Deus, um anjo desceria do céu, entraria em todas as casas do Egito e mataria por juízo todos os primogênitos, desde o lar mais simples até o palácio de Faraó. Todas as famílias iriam chorar a morte do seu primogênito. Mas Deus disse para Moisés: reúna o meu povo na terra de Gósen. Diga para cada chefe de família matar um cordeiro de no máximo 1 ano de idade. Peguem aquele cordeiro, manchem os umbrais das janelas, os portais das janelas e das portas, porque o sangue do cordeiro será o sinal do livramento. Na hora em que o anjo passar e olhar para aquela casa, vendo ele o sangue, não haverá morte naquela casa. Os hebreus mataram seus bezerros, passaram a tarde ungindo os umbrais de janelas e portas. À meia-noite todos estavam dentro de seus lares. Quando dá exatamente meia-noite, o anjo da morte desce do céu, começa a ferir todos os primogênitos. E os hebreus, lá em Gósen, nas suas casas, reunidos, cada família em seu lar, ouviam os gritos de choro, desespero,
lamento, luto, pais, mães, mulheres, praticamente todos os lares do Egito amanheceu com um morto. O Egito pela manhã era pranto, grito, horrores, desespero. Mas lá em Gósen não havia morte, havia adoração, havia temor, mas não havia morte naqueles lares, porque o sangue do Cordeiro nas portas e janelas foi o sinal do livramento. Aqui nasce a Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima. Livramento através do sangue do Cordeiro. No dia em que você aceitou Jesus como Salvador e decidiu-se ser servo do Deus vivo, ali foi a maior Páscoa na nossa vida e na sua vida. O sangue de Jesus é o sinal do livramento. Se você é cristão nascido de novo, tem o seu nome no livro da vida, você tem uma marca, e esta marca sobre a tua vida é o sangue de Jesus. Você crê nesta verdade bíblica? Por favor, levante suas duas mãos, feche os olhos e glorifique a Deus bem alto. Você tem a marca de Jesus. Você tem a marca de Jesus. Oh, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus arranca a condenação do diabo, abre as portas da eternidade com Deus e nos dá acesso ao céu pelas portas. É o sangue de Jesus. É a Páscoa da igreja. Por que é que comemoramos hoje a ressurreição de Cristo? Porque lá na cruz do Calvário, o maior milagre da cruz foi quando ele estava pendurado lá. E o seu sangue caiu sobre o seu corpo. Jesus morreu como um cordeiro. Jesus nasceu de uma virgem, porque não teve contaminação de natureza humana. Mesmo na natureza humana, como profeta e cordeiro, ele era limpo da essência do pecado de Adão e Eva. É o sangue de Jesus. Nós não servimos a um Cristo morto. Nós não servimos a um Cristo aonde temos que ficar apenas venerando sua memória. Nós servimos a um Cristo vivo, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Aleluia, Jesus vive. E sabe aonde Ele está? Dentro de cada cristão nesta noite. Você já sentiu Ele aí agora? Aleluia, aleluia. Na festa dos tabernáculos, celebramos livramento. Na festa do Pentecoste, celebramos a providência e a colheita. Mas na Páscoa, celebramos a remissão dos nossos pecados. Aleluia. O sangue do Cordeiro está sobre as suas portas e as suas janelas.
Vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita dentro de vós. Posso pedir a você 30 segundos de adoração a Deus, bem alto e bem gostoso e bonito. Levante as mãos e adore a Jesus. Adore a Deus. Adore a Deus com a melhor glória que você tem, com o melhor aleluia que você tem. Louvado seja Deus pelos livramentos, glorificado seja Deus pela providência. Mas o bom mesmo é o sangue dele sobre mim e você, porque é isso que nos faz rasgar a eternidade para encontrá-lo no céu. Aleluia!